Caro internauta e telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do Mozcast, um produto da The Mozambique Times. O país experimenta momentos difíceis após a realização das 7ª eleições gerais. O assassinato no mês passado de alguns intervenientes do processo eleitoral e a divulgação dos resultados eleitorais pela Comissão Nacional de Eleições motivaram uma onda de manifestações em todo o país. Hoje, no nosso especial podcast, trazemos o presidente do Podemos, Albino Forquilha, com quem pretendemos analisar todo este percurso e perspectivar o futuro da política moçambicana. Começo desde já por saudar e agradecer a disponibilidade de estar conosco e vou já colocar a minha primeira pergunta. O Podemos diz que Venâncio Mondlane venceu as eleições presidenciais de 9 de outubro com 53,30% dos votos e que o partido conseguiu 138 assentos para o Parlamento. Esta conclusão é baseada num apuramento de cerca de 70%. E como é que o Podemos chega a esta conclusão, tendo em conta que até o remanescente 30% que não tem disponível? Muito obrigado. Primeiro, saudar por este convite aqui. E de facto agradeço bastante. Sim, como sabe, todo o processo eleitoral em Moçambique tem premissas fundamentais. Um deles é que os partidos políticos têm acesso, portanto, aos postos de votação com os seus representantes e devem fazer o acompanhamento todo e no fim tem algum certificado do processo todo. Aquilo que chamamos, são editais, são atas. E estas atas foram mesmo de tal forma concebidas, ou seja, este processo foi assim tal feito pelo legislador para permitir que haja transparência do processo em si e que todos os concorrentes façam o acompanhamento, não é? E quem cede-nos estes documentos, estes papéis, é uma entidade, portanto, que gera o processo, neste caso a Comissão Nacional de Eleições, e faz exatamente para que cada concorrente saia daí com conhecimento do que aconteceu na mesa. E na base disso, nós fizemos um esforço sério, tendo em conta as nossas capacidades logísticas, que não são comparáveis aos outros, mas fizemos um esforço tremendo, por forma que ao longo do país, onde estivéssemos presentes, pudéssemos fazer uma contagem paralela. Como sabe, um pouco antes nós tivemos muitos problemas com a concessão de credenciais para os nossos delegados de candidatura. Aqui em Cambucana, por exemplo, fomos assaltados, perdemos todas as credenciais, não podemos estar na mesa. Existem outros pontos também do país em que não fomos cedidos credenciais. Portanto, é estes 30% que nós não conseguimos ter, mas a partir do que nós contabilizamos, dá-nos esta percentagem de que o nosso candidato tem lá cerca de 53, 54%, portanto, sobre o outro, e nós temos cerca de 138 assentos, portanto, no Parlamento, tendo em conta o nível que conseguimos apurar. Acredito que se tivéssemos tido capacidade de ter 100% de editais e atas, estes números seriam muito maiores. Quanto mais? Teve essa convicção porque os próprios editais que nós temos e atas são originais, são reais, não é? E é fácil praticamente ter, a conclusão de que em 70% que nós contabilizamos e os outros 30% não podem superar pelo menos o que temos neste momento, e tendo em conta aquilo que é também dos nossos adversários. Repare que qualquer edital que você tem na mesa não tem só os seus dados, tem dados dos outros partidos políticos também. Portanto, e contabilizando aquilo que que são votos que foram cedidos ao Partido Podemos e o seu candidato, e também os foram cedidos aos outros partidos, não é? Temos clareza de que onde alcançamos ainda que seja em 70%, supera efetivamente os outros. E também feitas as contas, concluímos que o que não temos neste momento não pode superar o que já temos. É nesta base. O partido submeteu recurso aos órgãos de gestão eleitoral, estamos a falar de cerca de 300 quilos de
de documentos que comprovam, segundo o entendimento do Podemos, a vitória do seu partido e do seu candidato. E o Conselho Constitucional, na última semana, também respondeu sobre este recurso submetido pelo Podemos e tendo afirmado que a decisão do Conselho Constitucional será conhecida no momento da validação e proclamação dos resultados eleitorais. E se o Conselho Constitucional insistir em manter os resultados eleitorais como estão, que dão vitória ao Partido Frelimo e ao candidato presidencial Daniel Chapo, que passos o partido pretende seguir? Bom, como vê, nós estamos a fazer esta luta política, mas também judicial, não é? Nós vamos continuar praticamente a fazer a nossa luta nesses termos. Se o procedimento, ou seja, a conclusão do Conselho Constitucional ou a validação for mesmo naqueles termos copiosamente, vamos, portanto, continuar a fazer esta luta, porque será uma grande mentira, não é? Se nós fizermos todo esse esforço de trazer evidências, é para facilitar, primeiro, que entendam que a nossa revolta, a nossa luta, esses protestos todos têm base. Este é o aspecto. E, neste contexto, também esperamos que eles entendam que para produzirem os números que estão a produzir a favor de um determinado partido devem ter base. Portanto, tudo que nós estamos aqui a querer é que haja uma transparência nesta confrontação dos dados que nós trouxemos, levamos, portanto, àquela instituição, que não são dados que produzimos em nossas casas, são da mesma instituição que produziu os outros números, que tem uma discrepância muito grande. Então, que o Conselho Constitucional use isso como uma grande oportunidade para que, até nós queríamos, chamasse outros atores, como mandatários dos partidos políticos, como vocês jornalistas e tanto observadores nacionais e internacionais, para que nesta confrontação, portanto, consigam demonstrar que efetivamente o Zé é Zé, o A é A, não é? Para que no fim nós consigamos entender que, olha, a reclamação nossa é justa ou não. Portanto, esta possibilidade está lá, não é? E é por isso, na base do que nós temos, nós ganhamos estas eleições e esperamos que na base do que os outros têm também, nos confirmem como que eles têm os números que têm. Porque os 195 assentos que a Comissão Nacional de Eleições apresenta como sendo da Frelimo é uma pura mentira. Isso que se diga é mesmo uma pura mentira. Agora, pode ser que nesta validação haja alguma alteração. Havendo alteração, o povo e o partido irão também analisar se efetivamente houve justiça ou não. Se houver justiça, portanto, nós que queremos e continuamos a trabalhar como políticos e o país vai continuar a avançar como tem que avançar. Se sentirmos que a injustiça continua, então teremos que continuar a lutar. Sim. E o que é que poderia salvar este processo eleitoral numa situação em que o Conselho Constitucional, ou melhor, a Comissão Nacional de Eleições não consiga aprovar, segundo o pedido do Conselho Constitucional, a proveniência destes dados eleitorais? Então fica uma mentira, quer dizer, aqui temos dois aspectos fundamentais. Um é quem prova os números que tem, não é? E o outro que não consegue provar. Se não consegue provar de onde é que vêm estes números, então é uma mentira e passa-se a razão quem consegue provar, desde que os documentos confirmem que são da instituição que emitiu, efetivamente. E nós levamos, portanto, editais e atas da Comissão Nacional de Eleições. Creio também que a própria Comissão Nacional de Eleições, ao produzir os números que produziu, deve ter também comparado, ou devia ter comparado com atas também que nos deu, então devem provar isso. Se não consegue provar a Comissão Nacional de Eleições, que a Frelimo, porque aqui estamos a dar como instituição, que não é o partido, que apresentou os resultados a favor da Frelimo. Portanto, que a Frelimo, como nós também que temos editais, que a Frelimo traga editais que tem para ver se de fato confere aquilo que é dito. Se conseguirem fazer isso, então aí apura-se de facto quem tem razão aqui. Se não conseguirem fazer, como me parece que é o caso, então o Podemos tem que ser, portanto, validado como vitorioso. Sim. E
podemos pensar numa possibilidade de propor a anulação do escrutínio de 9 de outubro? Nós não propomos isto até esse momento, porque anular significaria termos um impasse, não é? Quer dizer que não se consegue justificar aquilo que nós temos, eles também não conseguem, ou o desaparecimento de todos os elementos, aí sim estamos perante um impasse. Mas não se pode anular eleições porque o outro ganhou, que não se preferia que ganhasse, não é? Nós temos evidências, aquele que não tem evidência, se calhar é que possa procurar esse caminho de anular eleições. Nós temos evidência, se temos evidência o outro perdeu, tem que justificar porque perdeu. Se documentos que nós temos são originais, são daquela instituição, então nós ganhamos as eleições. Não se pode validar. Eu entendo que a validação de eleições poderia só surgir do impasse em que queira a instituição, queira nós os partidos, os concorrentes, não conseguimos provar. Portanto, os dados que nós temos. Aí sim. Imaginemos que por alguma razão qualquer acaba-se fazer as eleições e nós temos, por exemplo, um centro onde ficam todos os dados, nós não temos nem nas nossas casas, nem nos nossos partidos, e haja um fogo, queima tudo, e aí sim, não temos como provar. E aí, se calhar, anularia-se. Mas agora, se o outro tem dados claros de que ganhou, tem elementos, então como que se anulam as eleições? Não se pode anular. Tem que se dar a vitória a quem de facto mereceu. E a recontagem poderia ser outra solução para este problema? Sim. Neste caso é o que mesmo se pede. É o que pede. Se nós estamos a pedir que haja uma confrontação, portanto, editais que nós temos de ata, não é? Se chegar à conclusão que aquilo que a Comissão Nacional tem não confere, então tem que se disponibilizar, digamos, todos os boletins de voto para que haja uma recontagem. Nós até já pedíamos isso, que fosse feito distrito por distrito, porque estes dados que a Comissão Nacional de Eleições hoje apresenta saíram dos distritos, não é? A grande discrepância começou a acontecer efetivamente da mesa para o apuramento intermédio ao nível dos distritos. Começou a haver grandes números que nós não esperávamos que aparecesse. Portanto, uma recontagem, distrito por distrito, penso que tirava isso a limpo. Mas é esta prerrogativa que a própria lei, na sua adenda, não permite que os tribunais de primeira instância o façam, não é? Então, não permitindo, está a chamar essa responsabilidade para si, quer dizer, neste caso, para o Conselho Constitucional. Por isso, quando falamos de confrontação de dados, aqui estamos a dizer mesmo isso, que se faça a recontagem, havendo dúvidas, sim. O candidato presidencial Venâncio Mondlane anunciou na última sexta-feira que Moçambique vai entrar para a quarta fase das manifestações e que esta quarta fase vai ser mais violenta. E até aqui o Podemos não foi ouvido e nada mudou. Acredita que com a quarta etapa os órgãos eleitorais e outros intervenientes possam mudar de posicionamento em relação a este processo? Bom, eles não deviam esperar até mudar de posições porque há um protesto, mas que mudassem de posições pelas evidências que estão aí. Um país que segue a justiça, instituições que querem a justiça, não devem ser pressionados, não devem esperar que até morram pessoas, haja não sei o quê, o anormal, mas deviam de facto, a partir dos documentos que nós apresentamos, a partir dos documentos que os outros apresentam, haja uma confrontação transparente, chamar até pessoas que julgarem que devem estar presentes para testemunhar. Isso devia-se fazer e que eu esperava que acontecesse. Mas porque também temos consciência como moçambicano que estas coisas às vezes não acontecem como acontece nos outros países. Então somos obrigados a fazer alguma pressão. E às vezes pressões que nos prejudicam, não é? E se o Venâncio diz que haverá uma quarta fase, é mesmo neste sentido de continuar a pressionar para que de facto a justiça seja feita. Porque parece que no nosso país, sem alguma pressão, sem alguma luta, nada acontece, nada muda, sobretudo quando estiver a favorecer alguns. Portanto, é nesse sentido que teremos sim que continuar a fazer essa pressão até que a justiça seja feita. Sim. E falando mesmo sobre as manifestações, há dados que indicam que são cerca de 30 mortos, destruição de bens públicos e privados. A autoridade tributária, por exemplo, veio ao público para dizer que teve prejuízos de mais de 400 milhões de meticais, sobretudo por conta do encerramento da fronteira de Ressano Garcia. A Frelimo
publicamente já apareceu através do seu órgão máximo, que é a Comissão Política, para se posicionar em torno destas manifestações lideradas pelo Partido Podemos e que chega a assumir que estamos perante um golpe de Estado. Qual é o posicionamento do Podemos em relação a esta posição do Partido Frelimo sobre a possibilidade de se estar perante um golpe de Estado? Bom, pode haver conceitos diferentes de golpe, mas a Frelimo sabe muito bem que governar sem ter ganho é o maior golpe, não é? O maior golpe é viciar todos os resultados que o povo depositou num determinado partido, que também é de moçambicanos, e levar esta vantagem para si. A Frelimo usou sempre instituições aparentemente do Estado, aparentemente democráticas, para perpetuar sempre os seus golpes. Isso todos sabemos, não é? Agora que se faz uma pressão como esta, olha, primeiro temos que recordar que nós tivemos várias contestações armadas no nosso país através da RENAMO. Também a RENAMO estava a reclamar, de facto, injustiças eleitorais, não é? Porque a Frelimo já vinha fazendo golpes. E desta vez também que estamos a dizer que os resultados que saíram das mesas são totalmente diferentes daqueles que foram produzidos pelas comissões distritais de eleições, não é? Este é um golpe, não é? Que você sabe muito bem que não teve esse resultado, o povo não te atribuiu esses resultados e você faz todo o jogo com seus elementos para que tire números que não são reais. Repare, nós temos evidências, há pessoas até que acabaram sendo condenadas, que traziam 50, 100 mil meticais para poder corromper os nossos delegados de candidatura a aceitar trocar resultados. A pergunta é, será mesmo que aquele presidente da mesa saiu com esse dinheiro de sua casa, seu dinheiro próprio, para poder corromper o outro? Não, é o sistema. Uma coisa planificada, o dinheiro do Estado que está sendo usado, não é da Frelimo até, do Estado que está sendo usado para corromper. E quando faz isso, tem consciência a partir do Presidente da República, não é, de que nós não ganhamos essas eleições. Então temos que comprar. Este é um golpe, não é? Este é um golpe. Sim. Não é a Frelimo que deve agora, que tem autoridade moral para dizer, definir o que é golpe e o que não é golpe. Não é? Porque se há golpe de facto neste país, é a própria Frelimo que faz. Agora, sentimos bastante que as pressões que estamos a fazer prejudicam economicamente o país. Nós sabemos que até algumas pessoas estão sendo prejudicadas, como aquelas que são até informais, são as pessoas que votaram em nós, não é? Há pessoas que votaram em nós, há pessoas que nos apoiam, mas que às vezes nessas manifestações acabam sendo prejudicadas economicamente. Nós não gostamos nem orientamos pessoas para fazer isso, não é? Mas é verdade que nessas situações acontecem outras, como chamam, unintended consequences, né? Então acabam acontecendo essas coisas. Por isso, para estas situações nós pedimos imensa desculpa. Mas a verdade é que há uma pressão que tem que ser feita e que está sendo feita por forma que a justiça seja de facto reposta. O maior golpista de facto é aquele que rouba o povo, que viola até a Constituição da República, que diz que a soberania reside no povo, e o povo não tem outro campo para exercer essa soberania senão através de voto. E se no momento de voto, em que alguém acha que votando no fulano provavelmente tem a expectativa de mudar o curso das coisas, e esta pessoa continua a notar depois, a reparar que o seu voto foi roubado, chega mais depois de 5 anos o voto é roubado, no outro 5 anos o voto é roubado, quer dizer, a pessoa já não vai pensar como pensou na primeira votação, aos 15 anos atrás. Ela vai ter coragem e vai ter a percepção de si mesmo de que, olha, é preciso fazer alguma coisa diferente, não é? Para mudar isto. Às vezes até fora da lei, não é? Portanto, isso não é só nós que estamos a fazer, é assim como a história nos ensinou também, né? É nesse sentido. Sr. Presidente, disse muito bem que estas manifestações acabam, de certa forma, prejudicando, por exemplo, o pacato cidadão que precisa trabalhar no dia para poder prover mantimentos para si e para a sua família. Não há um receio por parte do partido depois de um tempo de pressão e manifestações, a população entra para uma fase de desgaste
até porque há grupos sociais que acreditam que esta é uma estratégia também que está a ser usada para vencer o Partido Podemos pelo cansaço. Esse é o aspecto por refletir. Por natureza mesmo, há desgaste. Sempre em cada coisa que se faz, quando for persistindo, há sempre um desgaste. Mas repara que, ou seja, nós entendemos que esta, digamos, comunicação que o Podemos faz com o povo, porque já é com o povo, não são só nossos membros, tem duas vertentes. Uma é aquela de que mesmo temos que lutar para as coisas poderem mudar. Esta é uma coisa clara. Mas a outra é aquela mesmo em que as pessoas conseguem perceber que esta luta não é apenas, digamos, do Podemos como tal, mas nós também, da Nova Democracia, de Ecologista, de QI e tudo mais, temos que colaborar com isso. Repare que se muita gente não vai, portanto, ao trabalho, pode ser por colaboração, pode ser por medo do que pode acontecer na rua. Eu recebi, de facto, muitas chamadas de pessoas que diziam, olha, nós preferimos, de facto, parar a economia. Este é um nível de pessoas que estava a dizer isso, não é? Mas também recebi pressão de outros que diziam, presidente, nós vivemos do dia a dia na estrada, não é? E ponderamos os aspectos todos. Como pode saber que algumas decisões que nós tomamos de continuar, de mudança de estratégia, etc., não são feitas apenas porque o Forquilha ou o Venâncio estão num quartinho fazem. É? Há também uma espécie de auscultação, não é? Porque há de facto um conjunto de moçambicanos que tem uma expressão grande que conseguem compreender que aqui devemos consentir um sacrifício, porque se não fizermos isso não temos outra saída. A democracia devia ser o meio através do qual nós mudamos os nossos governos, as nossas vontades, nossas expressões, nossos projetos de governação sejam escrutinados e sejam respeitados. E em Moçambique parece recorrentemente este método já não funciona. A Frelimo quase que não precisa de se comunicar, de se convencer muito ou de respeitar muito o povo, que sabe que só lida com as instituições. É como se estivesse a dizer que a soberania agora reside na Comissão Nacional de Eleições, porque é ali onde eles fazem as suas vontades, ignorando tudo aquilo que... Portanto, o povo percebe, é verdade que levando isso por muito tempo a um desgaste, como está a dizer, mas o povo percebe que é preciso colaborar, é preciso consentir algum sacrifício. Nós nunca tivemos esta forma de greve, de protestos em Moçambique, nos termos que estamos a fazer. Nós tínhamos o Jacama a fechar o caminho, a disparar, a fazer o que fazia. Era outra forma, não é? Mas hoje não. Hoje é o povo em cada canto que está a manifestar. Portanto, é muito mais compreensível uma luta desta natureza, e uma luta desta natureza, se você estiver a conduzir, também tem que estar em contacto com o seu povo, porque você estará a receber comando do próprio povo. De maneira que também se chegar ao momento em que o povo acha e julga que não fizemos o suficiente, foi feito isto, restou alguma coisa por fazer, sempre vamos aconselhar. O povo vai nos aconselhar. Olha, agora penso que o caminho é esse. Agora é o caminho aquele. Porque nós também não vamos ficar sem povo, não é? É nestes termos que estamos a ver, portanto, esta luta que hoje em dia empreendemos. Parece que não, mas temos mecanismos de auscultação do nosso povo através das nossas representações distritais, provinciais. Nós temos tido hoje, com o advento, digamos, da internet, temos tido muitas reuniões, não é? Portanto, de auscultação ao nosso povo. Temos outros mecanismos que nos permitem acompanhar sempre. E temos recebido conselhos. Olha, é melhor assim, agora não, ou aquilo. Então, é mesmo isso. Como dizia Samora Machel, só com o povo que se pode trabalhar. Ainda mesmo olhando para esta questão do desgaste, eu recordo que o objetivo da terceira fase, que eram 7 dias de manifestações, era mesmo paralisar por completo toda a atividade, quer atividade letiva, atividade comercial, e em algum momento no anúncio da terceira fase, quando se estava a entrar para a terceira fase, houve um certo entendimento de que o presidente do Podemos e o candidato presidencial, Venâncio Mondlane, não estavam alinhados. Como é que é feita a comunicação e realmente sente que
há ou não necessidade de uma paralisação completa das atividades? Bom, eu sinto que há uma necessidade de uma pressão, de um protesto. Se esta paralisação depois se este protesto vai levar a uma paralisação total, isso é outra coisa. Como eu dizia aqui, há coisas que nós tomamos como posição nesta luta, mas que o povo até percebe, executa melhor do que nós pensávamos. Repare que estamos a ter uma voz por ser através de lives, como faz o Venâncio, e todo um povo está a cumprir, não é? O povo está a fazer isso em correspondência à causa de luta. Sim, não há nenhum que já saiu para casa dos moçambicanos, ou o presidente, o Venâncio, ou parar na estrada. Não, o povo percebe isso. Percebe por quê? Porque efetivamente entende que esta é a única arma que temos neste momento para fazer. É verdade, como estava a dizer, é preciso sempre ter o controle, portanto, deste processo que é natural de desgaste. Entretanto, nós como dirigentes, portanto, o candidato, o Venâncio, o Podemos, o Forquilha, o presidente do Podemos, temos tido uma coordenação, não é? Temos tido uma coordenação sobre alguns aspectos, olha, aqueles aspectos macros, isto é preciso ver assim, aquilo, temos tido muitos debates também com relação a isso, não é? Por isso, quero lhe garantir que há esta coordenação. É verdade que estamos a coordenar na base de princípios institucionais, na base de valores dos manifestos que nós promovemos, apresentamos ao povo, e estes manifestos, no meu entender, que fizeram com que o povo se unisse a nós. Nós não estamos a falar de caráter de cada um, não é? Eu posso ser o que sou, ele pode ser o que é, não é? Se isso, a nossa forma de ser individual, interfere nos nossos processos institucionais ou não, esse é outro assunto, mas baseando-se efetivamente naquilo que é o princípio que nos une, que é a compatibilidade dos valores, da visão de governação, etc., estamos sempre em consonância. Mas houve alguma atuação dessas em que, como bem dizia, o caráter, a personalidade se colocou em pontos divergentes? Sim, quando isso acontece, nós nos corrigimos. Olha, eu também, Forquilha, não sou perfeito, não é? E o Venâncio não será também. E há vezes que dissemos que, olha, isto se calhar pode colidir de alguma forma com aquilo que é, digamos, a esperança do nosso povo. Temos que ter... Então temos nos compreendido mutuamente, mas como disse, eu posso ter caráteres próprios de Forquilha, o caráter próprio de Forquilha, ele também pode ter o seu caráter, mas naquilo que é a visão de gestão da instituição, temos estado a coordenar. Sr. Presidente, eu ainda vou insistir neste aspecto, colocando a pergunta de uma forma diferente sobre a personalidade. Para além de ser hoje presidente do Partido Podemos, todos nós sabemos que já foi servidor do Estado através das Forças de Defesa e Segurança e também foi membro do Partido Frelimo. Sente que em algum momento existe uma certa pressão em relação à sua personalidade, à sua figura, como sendo alguém que já serviu uma instituição política e também o Estado moçambicano? Eu sempre servi o Estado moçambicano nas posições que ocupei. Nunca estive mesmo na função pública. Estive sempre ligado a organizações não governamentais, nacionais e internacionais. Estive sempre, digamos, ligado às instituições das Nações Unidas. Nestes termos também sempre servi ao Estado. Fui, sim, das Forças de Defesa e Segurança. Neste âmbito também diretamente servi ao Estado. Fui membro sénior do Partido Frelimo, não sou membro, mas dirigi órgãos por muito tempo. Formei muitos quadros que hoje a Frelimo até tem, não é? Mas este percurso todo, como disse, queira no Partido Frelimo, queira nas Forças de Defesa e Segurança, queira nas organizações não governamentais, das quais faço parte até hoje. Aliás, já fui presidente da Liga das ONGs em Moçambique. Estas fases todas senti que estivesse mesmo a fazer algo para o Estado. Estou sempre a servir o Estado. E quando entendi efetivamente que algo não estava a decorrer bem dentro do Partido Frelimo, porque todo o tempo que fiquei lá, há mais de 30 anos, era mesmo no sentido de corrigir por dentro. Tenho a concepção de que quando alguma coisa não está bem, mesmo numa relação conjugal, primeiro temos que lutar.
para ver se alteramos, conseguimos nos compreender. Mas também não pode ficar toda a vida descontente com o que está acontecendo. Cheguei a uma altura que achei que tinha que sair da Frelimo e sair. Agora, se isto constitui alguma pressão hoje na posição em que estou, digo que sim, digo que não também. Sim, porque tive sempre, portanto, colegas de trabalho, queira nas Forças de Defesa e Segurança, queira na Frelimo, que sempre vieram me dizer, mesmo no início, quando tomei a posição, opa, não podes fazer, porque vão te assassinar, essas coisas todas sempre vieram. Apareceram também muitos que quiseram aliciar, não é? Olha, diga o que quer, nós vamos dar, olha, estão aqui 2 machibombos, vai fazer teu negócio, está aí um cheque. Já tive essas situações todas. E continua a acontecer, não é? Sobretudo nestes dias também, não é? Mas penso que gradualmente as pessoas já começam a compreender a posição mesmo do Forquilha e o caráter do Forquilha. Lembro uma vez, já disse a alguém que, olha, se você quer que eu volte, como dizem, volta para casa e tal, não sei o quê, estou em Moçambique, estou em casa. Se quiser que eu volte, isto que você quer me oferecer, eu tenho agora 78 mil pessoas que me seguem como partido. Eu dizia na altura isso, como partido. Isso em 2020, 2021. Se você quiser, então, isto que você quer me dar, dê a estas pessoas todas. Se você der a essas pessoas todas isso, então eu sim vou cumprir consigo. E percebia de facto que não podia conseguir dar a essas pessoas todas. Como se viesse a dizer que não posso. Pronto, porque os meus valores, os meus princípios não podem ser comprados por um cheque. E eu sei que é aí onde está a grande falha, o grande problema deste país. Porque até muita juventude pensa que se consegue a vida por trocar, sim, isto mais aquilo. Portanto, este é o grande valor que estamos a trazer. E eu sei, se eu quero trazer novos valores para a gestão deste país, tem que começar por mim mesmo, tenho que consentir isso, né? Passei muito tempo sem as condições que tinha por ter saído da Frelimo. As minhas organizações pararam, os meus processos pararam, a minha família mesmo me pressionou. Como é que vamos ser agora? Ou vão te matar, depois como é que fica? Vamos andando, se for para morrer, vamos morrer, mas de qualquer coisa temos que mudar. Sim, fechou-se. Fechou-se. Havia nessa altura até que estava a mudar, havia um processo de 5 milhões de dólares que assinaram um contrato que falhou, que ficou coisa parada, porque estava a mudar. E essas coisas nos fazem sentir, mas também nos dão coragem. Eu sempre dizia, quer dizer, o Eduardo Mondlane que saiu dos Estados Unidos com a família feita, estudado, um trabalhador alto para ir ver nas matas de Tanzânia, quer dizer, era tão... Mas ele tinha valores, ele sabia o que estava lutando. Se quisermos que as moedas que nos dão nos tapem a boca, etc, então nunca vamos mudar dessas posições. Porque os corruptos sabem muito bem as suas insuficiências e contam com elas para te corromper. Portanto, pelo menos, as pessoas existem assim, mas penso que nunca consegui. Sim, também tive. Eu já dormi fora da minha casa, sim. Por perseguições, por não sei o quê e tudo mais. Mas... talvez também por vou lhe dizer mesmo, podemos ter muita gente clandestina que colabora connosco. Talvez por ter sido das forças... Membro do Partido Frelimo como outros, sim. Temos muitos membros do Partido Frelimo que são clandestinos, que jogam um papel importantíssimo. Não quero ignorar isso. Jogam um papel muito importante, porque também sabem que há necessidade de mudança, mas não conseguem se expressar lá onde estão. Não conseguem se expressar, têm medo, são ameaçados, porque têm medo de perder os bens que eu aceitei, se calhar até perder. Mas servem-nos, dão-nos informações úteis, nos aconselham, conselhos que nós entendemos de facto são úteis de quem mesmo quer mudar a situação das coisas, e esses estão lá conosco. Alguns deles também nos dão informações sobre alguns perigos. Alguns perigos. Portanto, isso, como sabe, quando de facto já é a fase para mudar o estágio de um Estado como o nosso, há de haver sempre colaboradores. Mesmo aqueles que estão a rodear, se calhar, os altos dirigentes, colaboram conosco e nos dão informações do que está a acontecer. E por falar mesmo em altos dirigentes, o Presidente da República, Filipe Wilson, reuniu-se com o Sr. Lourenço Folli, que é líder espiritual de Venâncio Mondlane. O Sr. Presidente conhece o teor da conversa que o Presidente da República teve com o Sr. Lourenço Folli? Não, eu interagi com o Venâncio
há dias, mas não me perguntei isso, já andava isso, portanto, nas redes sociais. Eu considerei que é daquelas visitas, se calhar normais, sim, para não especular, normais, que um dirigente como chefe do Estado vai solicitando as pessoas para um encontro. É verdade que o momento sempre é suspeito, portanto, estamos em convulsões políticas. O Venâncio está, de facto, numa igreja, né, que lhe acolhe, e penso que parte significativa da força que ele tem também dessa espiritualidade, e aquele pode se considerar o pai espiritual, não é? O pai espiritual que ele vem daí. Mas eu não conheço muito bem até que ponto, digamos, a luta que nós podemos ter com o Venâncio é impactado, portanto, por aquele dirigente. Não conheço. Não conheço também características fora do campo religioso dele, fora daquilo que posso entender a partir das escrituras sagradas, que ele tem o dever de cumprir. Não conheço de fora que tipo de outras características ou comportamentos que ele possa ter, que possam, se calhar, agudizar o nosso pensamento de que aquele encontro com o chefe do Estado possa prejudicar o que é que nós, neste momento, o que o Venâncio está a fazer. Não tenho elementos para fazer esta análise. O que posso dizer é que se aquele encontro e a fotografia que foi comunicada partiu do chefe do Estado, pode ser que, se calhar, o chefe do Estado o faz para fazer ver que estava com ele, ou então o que ele conversou com ele lhe agradou bastante, a ponto de ser ele a colocar a foto a circular. Porque se tivesse encontrado com ele e ele dizer que, olha, ou ir em contramão, porque acredito que quem terá convidado o outro pode ser chefe do Estado, né? E se ele tivesse, se calhar, dito coisas em contramão, o desejo dele, ele não iria colocar aquela foto ao ar, não iria. Eu, pessoalmente, já me encontrei com o chefe do Estado, nunca tirou foto e colocar ali no coisa. Situações de desentendimentos com o presidente? Desentendimento como tal, não, mas uma conversa frontal do que está acontecendo no país, sim. Ele já me deu disponibilidade toda, a qualquer altura liga, vamos conversar e tudo mais. Sim, quer dizer, sob o ponto de vista de gestão do país, os valores que estamos a perder, etc. Isso tenho conversado com o chefe do Estado frontalmente, não é? E não entendo isso como desentendimento, como tal. Mas em nenhum momento o chefe do Estado tirou uma foto e colocou nas redes sociais como fez com ele. E se ele fez, deve ser alguma coisa especial. Mas pelo momento que passamos sempre, há de haver algumas reflexões que se calhar não correspondam à verdade do que aconteceu. Pode ser também, e espero que seja isso. Portanto, olha, se calhar havia este, mas como estamos a dizer, eu tenho falado sempre com o Venâncio, o caminho para as negociações tem que resultar no impasse. Ainda não há condições neste momento. Neste momento, a condição que existe é, de facto, reverificar os resultados, ir à justiça eleitoral. E eu não posso estar a fazer um jogo em que ganho 3 golos e o outro tem 1 golo e o outro aparecer e impede o jogo para ir, depois vamos negociar. Quer dizer, não é assim. Nós temos os elementos agora para irmos à justiça, vamos à justiça. Se nós não conseguirmos ir à justiça, ou porque há resultados que se divulgam lá e que não se acreditam, continuam convulsões, por exemplo, aí teremos o impasse, temos que ir à negociação. Sim, mas neste momento Forquilha nunca pensou em usar desta abertura que tem com o chefe do Estado para conversarem e encontrarem uma saída para este... Não, se viu há bocado o meu encontro com o comandante, portanto, o comandante-geral da PRM, o vereador Rafael, o encontro que tive recentemente com o chefe... Eu tive um encontro sempre com o chefe de Estado, não é? O próprio presidente Guioso, um pouco antes daquela reunião tive um encontro com ele. Não é? É mesmo nesse sentido, não no sentido, por exemplo, de dizer que vamos negociar. Não, eu acho que o timing não é este.
mas no sentido de que, olha, há problemas aqui que estão a acontecer. Vocês estão a balear, pessoas estão a protestar, não é? Se hoje é o primeiro baleamento, amanhã é o segundo, o terceiro ou o quarto, e o comandante em chefe não aparece a condenar isto, é como se estivesse a passar um cheque em branco, como quem diz, olha, continue a fazer porque é assim como se faz. Não é correto, porque as pessoas estão a agir efetivamente dentro do seu direito. E estes baleamentos que vão acontecendo podem criar, de fato, o extremar de posições e depois ficam situações incontroláveis. Também conversei com o chefe do Estado sobre a necessidade, de facto, haver uma confrontação dos dados que temos, evidência que nós temos, de forma transparente. E de forma transparente significa que tenhamos que trazer pessoas fora da instituição, como mandatários de partidos políticos, todos concorrentes, como jornalistas, para poderem estar presentes e ajudarão, de facto, ao povo, a aconselhar ao povo que sim, a justiça foi feita, porque as nossas instituições não oferecem confiança. Né? Estas coisas eu passei para o Presidente da República, ele inclusive tomou notas nesse dia, né? E isso fizemos de facto. Assim como o Presidente acolhe estas... Pelo menos em conversa, ele acolheu. Agora, a prática depois é que falta. Olha, ouvir, como sabe, nós temos todos os documentos, bonitas coisas escritas, não é? Mas a operacionalização destas coisas depois é que falta. Não é? É este que é o problema. Portanto, eu como Forquilha e na qualidade de Presidente do Poder, estou aberto, digamos, a dialogar neste momento, como noutro momento, com qualquer instituição. Entretanto, há conteúdo que se diferencia. Se dialogo hoje, o meu apelo é aquele de que, olha, observem a justiça eleitoral. Agora, se dialogo amanhã, se calhar já será outro conteúdo. Portanto, estou aberto e converso com qualquer um que julgar necessário para este momento. Ainda sobre o chefe do Estado, recentemente ele teria dito que não se pode dialogar com quem não se confia. Sente que este posicionamento é oportuno nesta fase em que o país se encontra e, de facto, é o posicionamento que se pode esperar de um estadista? Não sei qual é o alcance disso, de que não se pode conversar com quem não se confia. Não sei. Bom, mas se estava a referir o Venâncio, não sei até que ponto julga que não se confia. A mim, se calhar, não iria dizer, porque já estive com ele sentado e posso conversar a qualquer altura. Estamos aqui. Reparar, o Forquilha não é o Forquilha este que está aqui. Eu estou a dirigir um partido e qualquer coisa que eu tenho, até às vezes me assumo como porta-voz. O Venâncio não tem partido, não é? Tem seguidores. Eu tenho um partido, está estruturado, tem órgãos que operam. Portanto, eu às vezes me assumo como, na qualidade de presidente, me assumo como porta-voz do meu partido, porque eu vou dizer aquilo que o partido tiver, os órgãos do partido tiverem consertado e concluindo que isso tem que sair. Portanto, não iria reparar a mim como Forquilha só que não seja fiável, não seja confiável. Portanto, mas seja o que for, para uma situação desta, de um conflito como este que nós temos, um chefe do Estado aparecer com essas afirmações, portanto, afasta mais possibilidade de aproximação. Né? Porque, então, se existe, portanto, um impasse, um problema como este que está a decorrer, e eu apareço como chefe do Estado a dizer que, olha, não confio daquela pessoa, por isso não posso conversar com ela, então está a dizer que o conflito pode continuar. Seria ele, na máxima educação possível, de fazer, mesmo se tu entende que a pessoa não é tão estável, não é tão confiável, e você considera essa pessoa confiável, precisa de falar com essa pessoa, pode sentar e coisa. Como que ele saiu aqui para a Serra de Gorongosa? Ele tinha muita confiança do Jacama, se podia lhe assassinar ou não? Provavelmente toda a confiança que o Jacama depois construiu em volta dele partiu também do esforço que ele fazia. Portanto, se não nos confiamos, temos de ambas as partes trazer sinais, portanto, de confiança, ou então, se o outro está longe da confiança, eu tenho aquilo que chamamos, quem põe o guizo no gato, não é? Põe o guizo no gato. Portanto, ele, neste momento, devia ser a pessoa que faz com que tudo o que diz seja até um chamariz para aquele que está um pouco distante dele, para que lhe aproxime. Foi nesse contexto que também
sentei com o comandante-geral para que o meu povo veja que as instituições que temos são estas, que temos que dialogar com elas, se há problema. Nós não estamos em uma fase em que alguém está de um lado a disparar, o outro está do outro lado a disparar, uma guerra declarada. Não estamos. Mesmo em guerras declaradas, tem que chegar sempre um momento em que as pessoas sentam. Então, este discurso, ou esta posição do chefe do Estado, afasta cada vez mais uma aproximação possível, sim. Caminhamos mesmo para a reta final desta nossa conversa. Moçambique faz parte da região austral de África e, como membro da SADC, é provável que esta organização também tome alguns posicionamentos e também não só da SADC, mas falo também da União Africana. Como é que olha mesmo para o posicionamento ou a forma como estas duas instituições, SADC e a União Africana, olham para este processo eleitoral e, mais do que o processo eleitoral, esta onda de manifestações que se desencadearam desde o 21 de outubro? Olha, eu fiquei interessado em saber de facto que a SADC já tomou nota disso, está a fazer alguma movimentação no sentido de uma reunião de auscultação, ou seja, é sempre um passo bom e não sei que, digamos, abordagem que a SADC pretende fazer. Por que digo isso? Porque nós temos sempre um problema com as instituições regionais, digamos, a SADC, a União Africana. No meu entender mesmo, e penso que há muitos partilham da ideia, não temos visto efetivamente posições muito pro povo, não é? Que fazem de facto com que nós sintamos que uma intervenção da SADC põe um pouco um governo injusto ou procedimentos de um Estado que não são corretos numa situação mesmo de checkmate. Nós não temos visto isso. É como também uma SADC muito mais de amigos que se conhecem, até às vezes com sentimento de pró-injustiças, etc, etc. Infelizmente tenho que dizer isso, porque a prática tem sido essa, e eu entendo que instrumentos internacionais, alguns deles não permitem interferência em assuntos internos, mas uma condenação a esse tipo de aspecto diz muito. Se nós dissemos, por exemplo, somos a SADC, sabemos que em Moçambique já morreram tantos moçambicanos por protestar, sabemos que em Moçambique os polícias já tiram para matar e ninguém diz nada. Sabemos que em Moçambique sempre que há eleições tem que haver assassinatos, como aconteceu agora com a Ervindia Iguambe, etc, etc. E nós estamos lá com a SADC, lançamos uma nota de condenação a esse tipo de aspectos. Penso que isso diz muito, mas não tem havido isso. Olha, dialoguem, procurem não sei se entender, ou porque não sei quando, e tudo passa por aí. Então, esse tipo de instituições também perdem credibilidade. É por isso que na SADC não é tanto assim, mas ao nível da União Africana, como sabe, nós somos um continente com mais golpes de Estado. Golpes de Estado foram vistos na altura como injustos, não é? Mas agora estão sendo vistos como solução até para a justiça. Sim, e isto revela que as organizações internacionais que nós temos, os regionais, não têm sido muito serventes para aquilo que se espera que façam. Porque não pode um país como o nosso, que recorrentemente, não é, vai injustiçando o seu povo, não só nas eleições eleitorais, mas na vida da gestão do país mesmo, um país como o nosso, que fica um dos mais pobres do mundo, com todo o recurso que tem, e diz que eleições como esta, o mesmo povo foi dar 195 assentos a um partido. Que tipo de insulto é este? Não é? Mas então, quer dizer, essas instituições reparam, vêm para aqui, fazem seus relatórios, porque têm negócios aqui, e depois quer que a gente concorde sempre. E eu gostaria de ter uma SADC. O meu partido já tem um projeto desse desde 2023, sim, projeto que aquele vão perceber. Nós temos que renovar a nossa SADC. Temos que fazer com que os partidos políticos da oposição, que vão passando para a oposição, ganhar eleições, como fez agora o Malau, Zâmbia, portanto, incutam valores, sejam muito rigorosos, mesmo que seja para ter posições opostas com alguns, mas na tentativa de mudar os valores da SADC, não é? Porque a SADC, como ela é, se for de facto, se mudar de facto de posição, na maneira como reparam para os Estados mudam também.
não pode ser um clube de correspondentes. Portanto, é importante sim que disseram isso, mas não tenho muita confiança que haja mudanças sérias, posições sérias naquilo que a SADC depois vai fazer, nem a União Africana. E se estas organizações, assim como outras, avançarem com a proposta de um governo de unidade nacional e o governo moçambicano, o Partido Frelimo também assim aceitarem, Podemos estaria disponível nem sim, assim vai depender de elementos que se põem na mesa. Como eu estava a dizer, o governo de unidade nacional, como aconteceu na África do Sul, resultou de um impasse. Qual? A lei sul-africana não permitia que os votos que a ANC teve, ainda que estivesse à frente dos outros, pudesse formar o governo sozinho. Portanto, aí houve um impasse. Como é que eu vou formar o governo se não tenho condições legais para o fazer? Portanto, tinha que juntar com os outros partidos para se formar. No nosso caso, porque o Podemos ganhou eleições, então aparece a proposta de governo da nacional. Tem que haver um impasse. Qual é este impasse? Neste momento não temos impasse, porque neste momento tem que se fazer a justiça eleitoral. Se houver essa justiça eleitoral, nós governamos, vamos governar como os outros governaram. Agora, se nem o Podemos pode governar, se nem o Partido Frelimo pode governar, porque há elementos aqui que cheguem a se considerar um impasse, aí se calhar pode começar a entrar este debate de governo de unidade nacional. Nesta base, nós iremos concordar, nesta base do impasse. Mas agora não há condições para pensar, quer dizer, pode-se pensar, mas não se pode agora colocar na mesa, porque agora o que queremos é a validação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, não é? E essa validação tem que ser, de fato, a partir de evidência, que se diga, mas chegamos aqui por causa de A, B, C, D. Não dissemos isto por causa de Y, Z. Isto é que nós queremos. Não é aquela coisa de dizer que, olha, assim, o fulano ganhou, o outro ganhou. Mas como é que você chegou a dizer que ele ganhou? Não consegue fundamentar. Não é isso que nós queremos. Porque senão não estamos a fazer justiça. Sr. Presidente, como é que olha para o posicionamento da Procuradoria-Geral da República em relação ao candidato presidencial Venâncio Mondlane? A Procuradoria tem estado a acusar o candidato presidencial, mesmo na altura da campanha eleitoral, ele foi acusado e agora também sabemos que há vozes que têm o candidato presidencial Venâncio Mondlane como alguém que incita a violência e que pode ser julgado por causa disso. Eu vejo sempre nesta senda de instituições bastante capturadas, né? Porque, sabem, quando estamos de facto num campo de justiça, a Procuradoria-Geral da República tem que ser implacável com os erros que o Forquilha vai cometer, mas também tem que ser implacável com os erros que o Inúcio vai cometer. Tem que ser implacável ao membro do Partido Podemos, como o faz com o membro do Partido Frelimo. Mas não é isso como acontece. A Procuradoria-Geral da República não aparece nada a dizer algo quando boletins de voto são produzidos e sabemos que tem quem controla, dias antes do dia da votação já estão lá a circular com pessoas. Ela não diz nada. A Procuradoria-Geral da República não diz nada quando aquelas senhoras da OMM que têm estado aí a circular com muitos vídeos vão recolhendo cartões de eleitores, que é um documento intransmissível, não é? Vão recolhendo esses cartões em véspera de eleições, há apontamento que se faz, não dizem nada, estão calmos. A Procuradoria-Geral da República não fala nada quando, por exemplo, sabe-se que há ali, digamos, elementos que estão a fugir com boletim de voto, não querem assinar, etc, etc, mesmo na meta, não age. Nós tínhamos que ter a Procuradoria-Geral da República à frente desses assuntos, ela ser proativa, não reativa, proativa, para nós podermos ter garantia de que, afinal de contas, aqui é só e só a justiça que interessa este órgão. Isso não acontece. Não acontece. Hoje, por exemplo, temos tantos que estão sendo baleados. Não aparece a dizer nada. Não aparece. Então, para nós nos defender, temos que ter armas também para fazer. É para onde está nos empurrar. Portanto, é uma instituição que perdeu toda a credibilidade. Só fica depois a mensagem de que vão perseguindo a oposição, não é? Porque está a fazer o que está a fazer para legitimar ou para facilitar aquilo que eles querem que o Partido Frelimo faça. É a mensagem que nós temos. Nesta situação, por exemplo, em que vão intimando o Venâncio, etc, etc, não sei quanto, eles sabem muito bem
que o que está a fazer o Venâncio, o Podemos, é a consequência do problema que eles causam. Causam porque não agem contra os erros primários que acontecem, carrascos que acontecem. Este é que é o problema. Portanto, há de ser muito difícil nós repararmos para a Procuradoria-Geral da República, portanto, dos valores que segue, como mesmo uma instituição que pacifica, que estabiliza, que traz de facto o sentimento de que cada um dos moçambicanos, independente da sua cor partidária, tem aquela instituição como a sua salvaguarda. É muito difícil. Sr. Presidente, mesmo para fechar, queria que comentasse sobre os 10 anos de governação de Filipe Nyusi. O que é que acha? Qual é a avaliação que faz? Eu já tive a ocasião de fazer isso noutras plataformas. Este foi o pior governo, a pior governação que eu assisti. Bom, vinha acompanhando a partir do Samora Machel, ainda que com terra e idade, mas a governação do presidente Nyusi foi a pior governação que já tivemos. Penso que haverá muitos a afirmar. Se quisermos colocar efetivamente na comparação o Chissano para cá, então esta foi a pior governação que tivemos. A governação também que foi muito odiosa às vozes contrárias, não é? É, digamos, a governação que quase não trouxe nada para este país que sejam mesmo coisas significativas. Não é aquela coisa de estar ali, portanto, a inaugurar um posto de energia ou porque ali quase um edifício do Instituto Nacional de Segurança Social ou porque não sei o quê, não é? Não nos trouxe algo estruturante que pudéssemos dizer que aqui sim fez alguma coisa. Se calhar é também a governação que mais teve desvios de fundo do Estado, como sempre era anunciado pela corrupção. É o governo que, pelo menos, é o presidente que entrou no poder e logo que entrou os filhos todos já eram ricos, já eram empresários. Nunca vi isso. Não sei como que se faz, que o indivíduo que sai, de onde é que sai, é presidente, logo as pessoas já são ricas, não sei o quê. Quer dizer, bom, nós só perdemos. O país, de facto, só perdeu, porque seria uma altura até de construir, reconstruir, encontrar linhas bases que podiam fazer com que os moçambicanos fossem rebuscando a confiança de uma governação, etc, etc, e não vimos. Mas também não dou culpa 100% só ao Filipe Nyusi, porque penso que há uma cultura ali de protecionista dos outros também que lá saíram. Se for a ver, os conflitos que o Nyusi teve relativamente às dívidas ocultas, que também enfraqueceram muito a ele, não é? Vem dos outros, vem também dos outros, em que ele também fez parte da colaboração, não é? É como se fosse uma... E acredito, se calhar o Guebuza também teve algumas coisas que veio protegendo do Chissano. Então, este tipo de coisas que temos, se calhar, dossiês muito profundos, em cada um que entra, tem que ser o protetor desse dossiê, que estão a estragar muito, se calhar, uma boa governação que as pessoas podiam trazer, não é? Porque eu penso que esta luta toda de não permitir que os moçambicanos se aceitem e possam governar também, aqueles que ganham possam governar, tem muito que ver, no meu entender pessoal, com tantos dossiês que estão ainda subtis, estão por baixo, que têm medo de que possam ser descobertos por aquele que vier. Esta luta toda. E como é uma rede, a partir do Chissano, se calhar, Guebuza, há sempre assuntos por esconder, ninguém se insurge aqui e diz, olha, não pode fazer isto porque você está a afundar o nosso partido. O Nyusi, se calhar numa análise mesmo clara, afundou o partido Frelimo. O partido Frelimo perdeu essas eleições, perdeu, sim. Não porque de facto nós os outros, se calhar, fomos tão ativos assim, mas o povo está descontente com a governação, portanto, do partido Frelimo. Portanto, quero dizer que o próprio Nyusi acabou, se calhar, encontrando um mecanismo de dizer, olha, eu também estou aqui, se não fico não sei como, então, porque os outros... Porque ninguém pode criticar aqui. Como dizia Samora Machel, se você tem bife na boca, não vai falar. Sim, porque por eu gostava de ver o presidente Chissano a insurgir-se contra isso. Por que isto está a acontecer? Por que vocês vão baleando pessoas? Por que não sei quando? Não acontece. Apareceu sim com um discurso, mas muito suave e tal, sem ir muito ao assunto, não é? O Guebuza também não condena. Por isso, mesmo o Chapo se vier,
Se ele entender que os outros também fizeram tanta coisa, imagina, eu vou dar exemplo, eu entro no poder, eu levo tanto dinheiro do Estado, crio minhas empresas, não é? Como presidente, no fim saio, sou um dos ricos. Como é que eu vou fazer com que o outro que me segue, que sabe que eu fiz isso, também não vai querer fazer a mesma coisa? Não há como. Não há como. Como é que eu vou criticar esse? Como você está a desviar o dinheiro do Estado, se ele sabe também que eu desviei? É isso que está ali. E quem fica depois a perder aqui é o povo. É exatamente o que está a acontecer aqui. Não porque não haja capacidade lá para mudar isso. É por isso que a corrupção fica uma cultura generalizada. Porque mesmo nas instituições mais ramificadas, mais abaixo, sabem que o dirigente lá que roubou e ele vive disso, eu também vou roubando. Então depois o que fica para o povo lá? Nada. Portanto, são vítimas desse sistema da Frelimo. Certo, muito obrigada, presidente Albino Forquilha, que é presidente do partido Podemos. Foi nosso convidado para esta edição do Moscast, em que estivemos a falar sobre o processo eleitoral e também estivemos a perspectivar o futuro de Moçambique. O conteúdo deste programa estará disponível nas nossas plataformas digitais e nas redes sociais. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.